É possível mudar de perspectiva? Para a gente começar essa conversa, vamos entender o que é perspectiva? Qual o contexto que a gente está falando aqui? Lá no dicio.com, dicionário online, tá assim, ó. Modo como se concebe ou se analisa uma situação específica. Ponto de vista. Tudo o que se consegue ver ao longe. Aquilo que os olhos alcançam desde um certo lugar, ou seja, panorama. Ok, então a gente está falando aqui sobre pontos de vista, né? Então a perspectiva, ela é nesse sentido. Vamos lá. Uma colega minha falou assim, Samantha, tá, você que é da CNV, me conta, como é que eu faço então para mudar, né? Para falar de uma forma menos violenta. E aí eu achei interessante porque eu fiquei pensando assim, vamos lá, anota aí. Primeiro você vai pegar um copo de leite, 2 ovos, não tem uma receita. E eu fiquei muito preocupada com isso porque, de fato, a gente entende que ao falar de uma mudança de perspectiva, para mudar um pensamento que vai me levar a mudar, né, o meu comportamento, algumas estruturas básicas têm que ser acionadas. Não adianta apenas eu dizer assim, olha, para você mudar basta você fazer isso. Então, duas coisas que a gente precisa ter em mente aqui. A mudança, ela sempre é de dentro para fora e não existe resposta simples para problemas complexos. São duas coisas que a gente precisa gravar hoje. Então, olha só, quando eu vou falar de CNV, eu gosto de contextualizar, porque se a gente não entende o contexto, se a gente não entende por que fazemos o que fazemos, a gente não consegue mudar. Eu poderia passar uma lista e dizer, olha, a partir de hoje você vai abolir do seu vocabulário crítica, rótulo, julgamento. Essa é a primeira etapa. Tá, mas aí o que é rótulo, o que é crítica, o que é julgamento? Por que na minha comunicação eu uso essa estrutura e não uma diferente? Né? Porque é cultural, isso está internalizado em mim, e eu chegar para você e dizer, olha, faça isso, não faça isso, não vai provocar mudança. Vou dar um exemplo simples. Eu li aquele livro O Milagre da Manhã, achei fantástico, né? Falei, vou colocar na minha vida. Nos outros vídeos dessa semana, a gente falou muito sobre essa questão da positividade tóxica, né? E falamos também sobre a questão do propósito de vida. Então, eu passei por esse momento, né? De pensar, repensar esse propósito, de fazer a minha vida ser mais produtiva. Então, li esse livro e falei, ok, vou acordar às 5 da manhã e vou fazer essa sequência de ações aqui que a minha vida vai, mudar. Consegui fazer, e aí em mais de um momento da minha vida, viu? Eu tentei implementar esses hábitos. Geralmente falam-se por aí na questão dos 21 dias para você mudar um hábito, né? Então, mas dependendo do tipo de comportamento que você vai fazer, você vai precisar muito mais do que isso. Então, vão ser fases, né? A fase de implementar, a fase de você realmente consolidar, né? E a fase onde que isso vai se tornar realmente um hábito, vai ser uma coisa natural. Eu sempre paro nesse momento do hábito mesmo, dos 21 dias. Então, já consegui ficar um mês com a mesma rotina, de forma muito... Não foi tranquila, não. Consegui ficar um mês, mas daí algo acontece e eu não volto mais para a rotina, porque para mim não é algo natural, é algo que eu faço com muito sofrimento, é algo difícil para mim. Então, vamos lá. Para a gente mudar, algo tem que mudar dentro da gente. Senão não adianta. Eu gosto até muito de falar assim, olha, quando você quer provocar uma mudança e você ainda não consegue, finge. Ou seja, faz de conta que você é fitness, faz de conta até você de fato conseguir fazer isso. Mas é um processo muito complicado, né? Muito difícil. Não tem como eu te dar uma receita. Então vamos lá. É possível mudar de perspectiva? É. Você mudar de perspectiva ou você mudar de ponto de vista, isso vai acontecer, primeiro, se fizer sentido para você, se você quiser mudar. Não adianta eu chegar para você, faça isso, faça aquilo. Se isso não fizer sentido para você, você pode até agir, né, de uma maneira por um tempo, mas você vai voltar aos antigos hábitos.
você falar para uma pessoa que ela tem que mudar é uma ação violenta, né? Justamente porque tá vindo de onde? De fora. Não é algo que brotou de dentro dela. Eu acho muito bacana quando acontece, igual essa minha amiga falou, Samantha, me ajuda. Como que eu posso fazer, né, para ter uma comunicação? Então, ela veio até mim e me pediu ajuda. Então, nesse momento, a gente vai organizar, estipular de que forma que a gente pode fazer esse acompanhamento, né, essa assessoria. Então, é algo que ela sentiu necessidade, ela percebeu que para ela vai ser mais tranquilo, vai ajudar ela no trabalho, ela vai ficar mais tranquila. Ela até chegou a falar, nossa, mas na hora que eu fui, era até uma mensagem, né? Quando eu fui mandar a mensagem, mas me deu um frio na barriga e eu fiquei assim tensa, não sabia direito como agir. Então são esses efeitos, né, das emoções do nosso corpo quando a gente não tem segurança com algo que a gente vai fazer, não é isso? Por isso que a mudança ela é de dentro para fora. Quando eu sinto uma necessidade que vem lá do meu íntimo, né, que eu falo assim, poxa, eu queria ver isso de uma forma diferente. Então aí é uma necessidade que você criou e você vai conseguir ter atenção nisso, vai conseguir observar isso de uma forma diferente. Então vamos lá. Eu não entendo por que algumas pessoas têm um comportamento ou uma linguagem tão violenta. Foi algo que me inquietou durante algum tempo. E aí isso me despertou, né, a minha atenção, criou em mim uma necessidade e eu fui buscar a resposta para isso. Então, de fato, eu descobri, por exemplo, por que algumas pessoas são violentas, sofreram muita violência, ela não conheceu outra realidade, ela está com medo e não sabe lidar com o medo, e esse medo, ele se performa assim ali na raiva, né? Então, quando eu vejo alguém com raiva, eu já consigo fazer essas leituras, né? E entender, e isso me traz tranquilidade, porque, por exemplo, eu não me sinto ameaçada, o medo dessa pessoa não se torna o meu medo, porque eu percebo que o que está acontecendo ali dentro dela e com ela, é ela, entende? Não tem a ver comigo. Então isso me traz tranquilidade. E a gente hoje, o que nós buscamos na verdade, é ter uma vida de forma mais leve, mais tranquila, né? A gente precisa disso para funcionar, para trabalhar, para se relacionar com as outras pessoas. Não tem como a gente criar ou conseguir desenvolver bem quando a gente tem coisas que nós não compreendemos. Então, as nossas emoções, os nossos sentimentos, alguns comportamentos. Então, mudar de perspectiva é possível? Super, né? Se fizer sentido para você. A mudança é de dentro para fora e não existe resposta simples para questão complexas. Então, não adianta eu falar para você, olha, essa é a solução. Né? Nunca é uma única coisa. Né? O problema do Brasil é esse, então tá aqui a solução. Não existe. Né? Não é uma única coisa, é um conjunto. No último vídeo eu falei também sobre o perigo de uma única história, né? Que é muito interessante, fala também sobre essa questão da perspectiva. Se você não assistiu, dá uma olhadinha lá que vale muito a pena, deixei até uma indicação do vídeo da Chimamanda também. Então olha só, para a gente entender, quando você pensa, né, eu gosto muito de ampliar perspectiva, né? Primeiro você amplia, você pensa num fenômeno e você cobre ali os diferentes pontos de vista sobre aquele fenômeno, só então é possível você falar, olha, o que fez mais sentido para mim é esse, então é nisso que eu acredito, né? Que é muito bacana. Então, antes de você chegar nesse momento de dizer, olha, é nisso que eu acredito, você tem que ter visto vários outros, né? Aquela mesma conversinha do, isso é 9, é 6, é 9, é 6, né? A gente precisa realmente olhar do ponto de vista do outro para compreender. Então, por exemplo, leituras, né? Você fazer leituras sobre assuntos diversos, sobre aquilo que te interessa. Por exemplo, eu li um livro do Saramago que foi As Intermitências da Morte. E eu achei tão interessante as coisas, o Saramago ele tem esse efeito na gente, né? Ele coloca coisas assim tão, de uma perspectiva tão extrema que você fala, Jesus, o que eu faria nessa situação? Então, com certeza, a minha forma de ver a morte, ela foi alterada por aquela visão do Saramago. Foi muito interessante, foi uma experiência muito bacana, uma experiência que eu não vivi,
né? Mas que pela narrativa dele, pela forma dele de colocar, eu experienciei. Então mudou a minha perspectiva de certa forma, né? É sobre isso. Fez sentido para você? Deixa aí nos comentários. Não esquece de curtir e de compartilhar esse vídeo. Um abraço forte e até a próxima!